Responsável por tratar do aparelho digestivo, a gastroenterologia envolve todas as enfermidades que acometem o esôfago, fígado, pâncreas, reto, cólon, estômago, intestino delgado, vesícula biliar e dutos biliares, sendo fundamental na manutenção do bem-estar e da qualidade de vida dos cidadãos. E para tratar desse assunto, nosso convidado de hoje é o médico José Dairel de Lima Andrade, membro titular da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, membro titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia, preceptor da residência médica do Hospital Regional de Barbacena, FEMIG, professor da Faculdade de Medicina de Barbacena, sócio-gerente da Gastroclínica Barbacena e o atual vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, capítulo Minas Gerais. Doutor, seja bem-vindo ao canal BOL. Muito obrigado pelo convite, Ricardo. É um enorme prazer estar falando com você aqui para o Saúde em Foco. Doutor, a alimentação influencia substancialmente na qualidade de vida e no funcionamento do organismo. Nos dias de hoje, temos uma gama de produtos alimentícios que são consumidos pela facilidade que oferecem, mas que não são recomendados devido à constituição nutritiva apresentada. Qual a interferência, doutor, desses hábitos na saúde gastrointestinal das pessoas? Então, Ricardo, de uma maneira geral, esses alimentos são representados pelo fast food e pelos alimentos industrializados. Como você disse, é muito mais fácil o consumo desses alimentos nos dias atuais, né, nos dias corridos que nós vivemos, mas isso tem um senão, né? Normalmente são alimentos com baixo teor nutritivo de vitaminas e fibras e que contêm uma grande quantidade de outros elementos que podem ser prejudiciais, como, por exemplo, conservantes, como, por exemplo, sódio, carboidratos simples, né, gorduras também, que podem fazer um prejuízo. Esses alimentos, normalmente, eles são relacionados com doenças não só gastrointestinais, como as doenças, por exemplo, cardiovasculares, a hipertensão arterial sistêmica, obesidade, a esteatose do fígado, e também tem a relação com o tubo digestivo, né? Os pacientes têm crises dispépticas, de azia, doença do refluxo, os pacientes têm normalmente constipação, mudança do hábito intestinal, distensão abdominal, e alguns desses alimentos podem estar, inclusive, relacionados com também como sendo cofator para alguns tumores, né, como os tumores do estômago, tumores do cólon e do próprio fígado, né? Então, a importância de ter uma alimentação saudável, com alimentos frescos, alimentos naturais, ela vem daí. Claro. Agora, como é que o senhor classifica aí Barbacena dentro da especialidade, né? Considera que é uma cidade que abrange a demanda das patologias relacionadas aí com o trato gastrointestinal? Então, Ricardo, Barbacena hoje ela é o polo, né? Ela é o centro de uma macro-região de saúde de 700 mil habitantes. Então, dentro também da gastroenterologia, nós recebemos aqui diversas patologias, né? Todas as patologias são representadas nos nossos dias a dias aqui, né? E com isso, Barbacena, as diversas clínicas de gastroenterologistas e endoscopistas que tem aqui na cidade, elas se desenvolveram, né? Se modernizaram para receber esses pacientes. Hoje, um paciente com doença gastrointestinal, ele não precisa sair de Barbacena para se fazer um diagnóstico e um acompanhamento dessas doenças em Barbacena. E Barbacena não foge à regra em relação às estatísticas, né, do Sudeste, né? Nós estamos concentrados, como eu disse, numa região polo. Consequentemente, além da nossa cidade, a gente pega o entorno todo com esse tipo de doença. Claro. Agora, de acordo com a Federação Brasileira de Gastroenterologia, o índice de doenças inflamatórias intestinais no Brasil varia muito. Isso aí de acordo com as regiões no país, sendo maior no Sudeste, no Sul, sendo o segundo, inclusive, o grupo de estudos da doença inflamatória intestinal do Brasil. Como é que você pondera essa questão ao se fazer uma associação com Barbacena? Os índices de enfermidades desse tipo são altos aqui na nossa cidade? E qual seria a causa dessa variação, doutor?
Então, cada vez mais a doença inflamatória intestinal está sendo conhecida, né? Ela é representada por duas entidades, a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, né? São doenças até pouco tempo desconhecidas da população geral, mas cada vez mais, como eu disse, os diagnósticos têm sido feitos, né? A gênese, a causa base dessas doenças não são muito bem conhecidas, sabe, Ricardo? O que se sabe é que é uma doença de vários cofatores, entre eles os ambientais e alimentares, né? Algumas proteínas alimentares, principalmente. A própria microbiota, que é representada pela nossa flora intestinal, a mudança dessa microbiota pode ser um cofator importante e hoje é o que é mais estudado em relação a isso. A genética e os distúrbios imunológicos relacionados a isso, né? O estresse, né? Então, o modo de vida atual. Consequentemente, percebeu-se que as regiões, né? Os estados que têm uma alimentação mais voltada para alimentos industrializados, os fast foods, né? O estresse maior, e principalmente tem uma descendência mais europeia, essas regiões, elas têm uma prevalência maior dessas doenças, sabe? Barbacena também não foge à regra a isso. Nós estamos na média aí do Sudeste em relação a essas doenças. Hoje, nós conseguimos abordar de maneira completa essas doenças aqui na cidade, tanto no diagnóstico quanto no acompanhamento e no tratamento desses pacientes. Realmente é interessante essa questão, né? Inclusive, entre as doenças gastrointestinais, quais os indícios devem chamar a atenção das pessoas como sinais e sintomas aí de gravidade? Então, isso é uma questão muito importante, né? A gente tem primeiro uma faixa etária, né, que as doenças mais graves são mais prevalentes, né, acima dos 45 anos, tá? Então, esses pacientes, principalmente com sintomas, devem ter uma observação maior. E os sintomas recorrentes, aqueles sintomas que eles não param rapidamente, ou o paciente tem um tratamento prévio, ele recorre rapidamente. Os sintomas consumptivos, como emagrecimento, por exemplo, anemia, né? Os sintomas de dor recorrente, principalmente dor abdominal recorrente. Um outro sintoma é a dificuldade para engolir, que a gente chama de disfagia, né? O paciente tem uma dificuldade para o alimento descer pelo esôfago, muitas vezes. Sangramentos, principalmente o sangramento intestinal, né? Logo se correlaciona isso com a doença hemorroidária, mas muitas vezes não é. Então é importante que se tenha a causa bem definida, né? Emagrecimento, como eu já disse, também é um fato importante. A mudança no padrão intestinal persistente, aquele paciente que ia ao banheiro todos os dias de maneira regular e, de repente, o intestino começa a mudar, ou mesmo a conformação das fezes desse paciente. Ele começa a ter fezes mais afiladas e de uma maneira persistente. Então, tudo isso chama atenção que essa pessoa deve procurar um especialista para que ela procure fazer um diagnóstico adequado àquela condição dela. Claro. Agora, dentre os aspectos clínicos conhecidos aí pela Covid-19, a gente tem ouvido muito sobre o acometimento do sistema respiratório. Mas o coronavírus, ele exerce alguma interferência também no aparelho digestivo, doutor? Essa é uma pergunta muito interessante, cara. Realmente, a prevalência maior de sinais e sintomas é no trato respiratório, mas o sistema digestório ele também é acometido. Inclusive, em algumas séries, né, de relatos de casos, e principalmente estudos observacionais, eles mostraram que até 45% dos pacientes podem sofrer algum sinal ou sintoma gastrointestinal. Os mais prevalentes são a perda do paladar, né? A diminuição do apetite, que acontece em 80% dos pacientes, né? A dor abdominal, diarreia e até mesmo hepatite pode acontecer, né? Alguns casos de vômito também, menos prevalente. Desses todos, a diminuição do apetite, a perda do paladar e diarreia são os mais prevalentes. Inclusive, alguns estudos, principalmente chineses, eles já apontaram que até 3% dos pacientes podem apresentar apenas
sintomas gastrointestinais, sem apresentar os sintomas do trato respiratório, né? Então, assim, isso para a gente fica em alerta, né? Vivendo uma pandemia, nós temos que considerar esses sinais e sintomas dentro de um contexto, claro, né? Porque eles não são os mais prevalentes, para que a gente busque esses diagnósticos aí. Claro. Agora, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, na estatística da previsão para 2020, nós vamos ter aí em torno de 41 mil novos casos de câncer de intestino, sendo 20.500 homens, 20.470 mulheres. Como pode ser feita, doutor Dairo, a prevenção do câncer de intestino? Existe alguma associação com esse índice tão alto, com algum fator, alguma situação que faça com que esses números sejam tão altos? Então, Carlos, na verdade, isso é um dado muito importante e de alguns anos para cá nós assustamos com essas previsões que realmente se confirmaram do Instituto do Câncer. Hoje, a previsão para 2020 é que o câncer de intestino, tirando o câncer de pele não melanoma, ele seja o segundo mais prevalente tanto em homem, ultrapassando o de pulmão, quanto o de mulher, ultrapassando o de útero, né? No homem ele fica abaixo apenas do de próstata e na mulher do de mama. Isso é um dado muito importante. Isso é sinal, primeiro, de que as medidas públicas de prevenção, tanto da mama quanto do pulmão, têm funcionado, né? E também pode ser sinal de que não há medidas suficientes de prevenção para o câncer de intestino ainda, no Brasil, como é a realidade. Uhum. Bom, como qualquer câncer, e aqui existe um fator muito importante, preciso da gente primeiro pensar no nosso modo de vida. Então, para qualquer câncer de intestino não foge à regra, a gente sabe que o exercício físico, a diminuição da obesidade, uma dieta mais rica em fibras e com menos quantidade de proteínas animais, ela é o fator para a prevenção contra o câncer de intestino, né? De maneira secundária, a gente tem exames hoje que também são indicados, né? Naqueles pacientes, aquelas pessoas que não têm uma história familiar de câncer de intestino, no Brasil, deve-se começar a prevenção do câncer a partir dos 50 anos. Nos Estados Unidos, isso já é aos 45, né? Mas nós ainda, pelas políticas de saúde pública, nós não conseguimos ainda fazer a partir dos 45 para a população em geral. E o exame preconizado hoje em dia pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva é a colonoscopia. O objetivo é detectar lesões precoces e principalmente a lesão precursora do câncer, né, da grande maioria dele, do câncer de intestino, que são os pólipos adenomatosos. Então, esses pólipos adenomatosos são retirados durante a colonoscopia, evitando assim que haja progressão para o câncer de intestino. Países mais pobres, países que não têm uma condição financeira para oferecer em larga escala a colonoscopia, pode-se tentar previamente fazer a pesquisa de sangue oculto seriada nesses pacientes todos os anos, na tentativa de diminuir a mortalidade desses pacientes. E aqueles que positivarem vão para a colonoscopia. Isso pode ser tentado também quando você não consegue oferecer o exame para toda a população, né? Há uma luta hoje da Sociedade Brasileira de Endoscopia justamente em prol dessa prevenção do câncer de intestino pelos números alarmantes que nós estamos vendo, né, e pela posição que esse câncer ocupa hoje, tanto em homem quanto em mulher. Claro, doutor, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no canal BOL, no Saúde em Foco, pela oportunidade de trazer esses esclarecimentos aí para a população de forma geral e que eles possam aproveitar ao máximo aí todos os detalhes que foram colocados pelo senhor. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite e parabenizo vocês por esse importante serviço, né, prestado à população de Barbacena e região. Muito obrigado. Claro. Se você gostou, dê um like aqui nessa entrevista e também não se esqueça de inscrever aí no nosso canal para receber as novidades assim que elas forem postadas. Canal BOL, aqui tem... Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.